Bom, vamos falar então desse imbróglio que se tornou, né, esse avanço aí da família Bolsonaro, se aproximando de Trump, insistindo em anistia, mas num momento em que a gente, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, está vendo esse avanço do julgamento do golpe. São agendas que estão concomitantes, ocasionalmente, né, correndo ali em paralelo, mas que dizem muito, né, sobre uma e outra. Tem ainda um outro reloginho que está fazendo tic-tac aí, que é o do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que hoje vai chegar a Washington para ter mais reuniões com oficiais americanos na busca por sanções ali contra o ministro Alexandre de Moraes, e que agora decidiu ir para o tudo ou nada nessa tentativa de forçar o governo americano a adotar medidas ainda mais drásticas contra o Brasil para impedir que seu pai seja condenado e preso no processo que investiga a trama golpista. Calhou de estar todo mundo muito misturado, né, Eliane? Pois é. Quanto mais o Donald Trump, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro insistem em anistia, insistem que o presidente da República tem que intervir no Supremo Tribunal Federal e acabar com o processo contra a tentativa de golpe de Estado, mas as instituições se põem em posição de resistência a essa invasão aos interesses do Brasil. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, está mais uma vez na linha de frente, assim como esteve o tempo inteiro para resistir à tentativa de golpe de Estado do governo Jair Bolsonaro. Então, o STF avança no julgamento do golpe. Ontem saiu a carta do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Donald Trump está mal informado, os Estados Unidos estão mal informados sobre o devido processo legal no Brasil, defendendo as instituições brasileiras enfim, dizendo o seguinte: em resumo, numa tradução livre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte: não vem que não tem, porque aqui nós vivemos numa democracia. Assim como ele, também o AGU, que é o advogado-geral da União, o Jorge Messias, fez uma carta, publicou um artigo no The New York Times, que é simplesmente o maior e principal jornal do mundo, defendendo a democracia brasileira e falando dos equívocos da carta do Donald Trump para o presidente Lula. Para concluir, também veio uma carta que eu acho muito simbólica, uma carta da presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, é a ministra Maria Elizabeth Rocha, que manifestou nessa carta apoio total à carta do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, e ela disse o seguinte, aspas, os países civilizados reconhecem a supremacia da sua Constituição, a separação harmônica e independente dos órgãos de Estado e a garantia dos direitos fundamentais como pressupostos básicos de um Estado democrático de direito que se apresenta como um valor fundante de uma nação soberana e civilizada. E ela deixa claro na carta: irrestrita solidariedade e pleno apoio aos termos da carta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as instituições se movem e o Supremo Tribunal Federal avança exatamente no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Todas as etapas já estão
cumpridas para o julgamento final e a condenação ou absolvição do núcleo crucial, e depois já estão começando a também cuidar do segundo núcleo. Ontem, por exemplo, o Mauro Cid, que é o tenente-coronel da Ativa, que foi braço direito do Bolsonaro e que é o delator, né, é o principal figura aí no julgamento do golpe, ele declarou novamente, claramente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou o tempo todo da minuta do golpe que impediria a posse de Lula e Geraldo Alckmin, prevendo a prisão deles. E além da prisão deles, também a do próprio Alexandre de Moraes, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Portanto, gente, enquanto o Trump, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro querem anular tudo, né, o Supremo Tribunal Federal, o STM, a AGU, estão todos na linha contrária de avançar nesse julgamento. Muito bem. Esse depoimento do Mauro Cid que você citou tem a ver com outros núcleos, né, do golpe, que estão em andamento, julgamentos também, mas o que está mais adiantado, como se destacou, é esse do núcleo crucial, né, Eliane? E ontem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou as alegações finais dele, em que ele pede a condenação do ex-presidente Bolsonaro, dos outros 7 integrantes desse grupo crucial, e mais que isso ele aponta Bolsonaro e Braga Neto, que foi vice na chapa dele, como chefes aqui de uma organização criminosa, quer dizer, faz pressupor que a pena pode ser maior para eles. Com certeza. Com certeza, o Paulo Gonet, que é o PGR, né, o Procurador-Geral da República, ele pediu a condenação de Bolsonaro e mais 7. Eu vou citar aqui novamente o nome de todos eles, porque eles são do núcleo crucial, ou seja, os personagens principais dessa trama golpista. Além do Jair Bolsonaro, que era presidente, o general de 4 estrelas Braga Neto, o general de 4 estrelas Paulo Sérgio Nogueira, o general de 4 estrelas, todos da reserva, Augusto Heleno, o almirante de esquadra, ou seja, de 4 estrelas, Almir Garnier, o Alexandre Ramagem, que é quadro da Polícia Federal e era o chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, e o próprio Mauro Cid, que é o delator e que foi um personagem, um pivô de toda essa trama. No documento, nessa alegação, nas alegações finais da PGR, o Paulo Gonet diz o seguinte, aspas, o grupo liderado por Jair Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário. E a PGR também deixa muito claro que todo o processo serviu para reforçar os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens sobre o plano de ruptura da ordem democrática. Ou seja, a PGR mostra
claramente que há provas em profusão de que havia, sim, essa tentativa de golpe de Estado. Só para concluir, né, nessas alegações finais, a PGR reclama do Mauro Cid, diz que ele escondeu muita coisa, que ele falhou na delação premiada e pede uma mudança em vez de perdão, ele pede redução de pena, ou seja, o Paulo Gonet critica o Mauro Cid e pede que as condições de condenação dele sejam menos favoráveis a ele do que estava previsto. A gente traz aqui para Eliane comentar a fala ontem do vice-presidente Geraldo Alckmin, falando desse diálogo, né, com os exportadores como um passo aí de uma estratégia ampla de reação à política tarifária. Ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, que você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Eliane, qual que é o cardápio que pode sair dessa mesa hoje? Porque não se tem vendido uma dose excessiva de otimismo sobre esses encontros, né? Já que todos parecem estar meio de mãos atadas nesse episódio. Tem uma leitura também de que essa movimentação poderia funcionar para levantar a popularidade do presidente, que anda nas cordas. Que elementos a gente precisa pensar aí para levar essa análise em conta? Bem, é aquela história. Enquanto o Supremo Tribunal Federal vai tomando as suas medidas, a Procuradoria-Geral da República vai tomando as suas medidas para continuar normalmente a vida normal do judiciário brasileiro, enfim, a vida institucional brasileira no julgamento da tentativa de golpe, o governo, o executivo faz a sua parte, exatamente tentando caminhos para resistir ao tarifaço. Ontem já saiu, né, e está previsto ser publicado hoje no Diário Oficial da União, o decreto regulamentando o uso da lei de reciprocidade que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E essa lei da reciprocidade diz o seguinte, que dá poderes e dá instrumentos ao Executivo para reagir a ataques unilaterais de outras nações contra os interesses brasileiros, que é exatamente esse o caso agora com Donald Trump. Isso é o decreto, que dá poderes e que põe também, de certa forma, puxa o legislativo para a resistência nacional, porque, afinal das contas, a lei de reciprocidade, repito, foi aprovada pelo Congresso Nacional. E, enquanto isso, o Geraldo Alckmin, que, na minha opinião, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, porque foi governador de São Paulo e conhece muito bem os setores privados, particularmente os setores mais atingidos pela ameaça do Donald Trump, os que podem ser mais prejudicados a partir de 1º de agosto, com 50% de tarifas. Então, o Geraldo Alckmin, ele assumiu ali a presidência, o comando do comitê que vai discutir o tarifaço. Ele marcou 2 reuniões hoje, uma às 10 horas da manhã, para cuidar, né, com os setores e com os ministérios, todos os ministérios envolvidos, né, porque esse comitê é um comitê interministerial. E às 10 horas a reunião, então, vai cuidar do caso da Embraer, do aço, do alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis e autopeças.
Aí vem o almoço e às 14 horas vem uma outra reunião, também comandada pelo Alckmin e com todos os ministros presentes, os ministros que são dessa área, vem aí uma reunião na área de agropecuária. Ou seja, quais são os produtos mais afetados? Suco de laranja, café, açúcar, carnes, frutas, mel, couro, o pescado. Então, o Alckmin hoje com 2 reuniões para discutir tecnicamente o que negociar. E aí o Itamaraty, neste tempo todo, está nos bastidores buscando canais de negociação. Com quem negociar? O mais direto agora é que a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, vai entregar uma carta à USTR, que é o órgão do governo americano que cuida de comércio. Ou seja, o Brasil tratando a questão não como questão política, não cedendo à chantagem política, mas sim como uma questão técnica de comércio exterior. Uma curiosidade nessa história é que enquanto o Alckmin reúne os setores aqui em Brasília, o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, também reúne os mesmos setores em São Paulo, e aliás, no mesmo horário. E o Tarcísio, que vinha indo muito bem na política, se afirmando como líder político e, assim, despontando como um candidato natural, quase natural, à eleição presidencial do ano que vem, vai tropeçando nos próprios pés, errático. Ele convoca a reunião, aí ele fala com a pessoa errada, que deu risadas no Itamaraty, o Tarcísio se encontrar com o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília, que está mais perdido do que cego em tiroteio nessa história toda, que não tem nada a ver, que não tem nenhum poder de negociação. Enfim, o Tarcísio, que está exprimido entre o bolsonarismo e a defesa dos interesses dos vários setores privados de São Paulo, ele tentou ficar bem com todo mundo e está batendo de frente com todo mundo. Muito bem, vamos acompanhar essas reuniões hoje, mas hoje também outro assunto em pauta é aquela audiência de conciliação entre governo e Congresso, mediada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, sobre o aumento do IOF. A gente entrevistou aqui há pouco, Eliane, o líder da maioria na Câmara, o deputado Arlindo Quinalha, do PT, e ele acredita num acordo aí, mesmo que o governo abra mão de uma parte ali, mas ele acredita num acordo. O que você diz? Bem, eu vou confessar aqui em família, bem baixinho, que eu não sei o que esperar dessa reunião. As condições são muito melhores hoje, porque você tinha uma guerra entre o Congresso e o governo, e a gente via claramente, falei aqui várias vezes na Rádio Eldorado, que o Centrão, que é quem manda no Congresso, inclusive tem a presidência do Senado e a presidência da Câmara, o Centrão estava se afastando do governo e se bandeando para o bolsonarismo, enfim, para a oposição radical. Então, a coisa estava muito feia, a guerra estava muito feia, e o IOF foi ali um marco nessa guerra. Então, estava muito pior. O que acontece hoje? Isso é minha coluna de hoje no Estadão. O que acontece é que o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, ao ameaçarem a soberania nacional, mexeram com o nacionalismo, com o patriotismo, com os brios até do Centrão. E o Centrão, que estava disposto, inclusive, a entregar ministérios até setembro, ou seja, um ano antes das eleições, o que já seria uma tomada de posição para a eleição de 2026, o Centrão recuou,
subiu no muro e deixou de guerrear com o governo e deixou de se aliar com o bolsonarismo. Então, hoje, as condições na audiência de conciliação do IOF, as condições políticas, são mais favoráveis a um acordo. O clima não é mais de guerra, ainda é tenso, mas não é de guerra. Mas o governo insiste em manter o IOF e o presidente da Câmara, por exemplo, Hugo Mota, insiste em não aceitar aumento de imposto. Então, eu confesso humildemente para os caros ouvintes, para você, Heisen, você, Carolina, que eu não sei o que pode sair dessa reunião. Só sei que o clima vai ser melhor do que estava 15 dias atrás. Sabe que a gente conversou mais cedo com o deputado Arlindo Quinalha, né, que é o líder da maioria na Câmara. Ele disse que o presidente não vai recuar e que se houver algum tipo de recuo, né, para diálogo e tal, para se encontrar um caminho possível, o recuo deve ser decidido pelo próprio ministro. E também disse que estão tendo algumas conversas paralelas aí antes da audiência, não quis abrir muito sobre isso, mas, enfim, demonstrou, né, essa posição irredutível aí do governo, como você mencionou também. Então, aguardemos para saber o que vai sair dessa história. Aguardemos e amanhã estaremos a postos para comentar o resultado.